Nós hoje aqui não temos a pretensão de novamente rever todos os pontos da live que a gente apresentou a MP, né? Aliás, quem tiver ainda o interesse de assistir, o Instagram estava com dificuldade de baixar as lives que a gente estava gravando, mas nós conseguimos salvar a live última que foi apresentada, de apresentação da MP. A gente ficou aí quase 1h30 apresentando a MP ponto a ponto e respondendo aos questionamentos, e a gente colocou a live no nosso canal do YouTube, tá? rubens.andrade.neto também. Lá no YouTube a gente abriu o canal e colocou já a live para quem tiver o interesse de assistir, ok? Então vamos começar? Acho que a notícia mais quente, mais importante do momento para a medida provisória 936, né? Que resumidamente a gente chama de MP dos salários, que é a injeção de dinheiro na economia para pagamento do salário dos empregados, né? Uma medida histórica. E infelizmente, depois de ser anunciada essa medida histórica e todo mundo iniciar uma corrida aí para poder estabelecer os acordos com os empregados, nós tivemos no dia 6 agora, na segunda-feira, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do STF. O ministro Ricardo Lewandowski é o relator de uma ação direta de inconstitucionalidade que em poucos dias, não é só essa, foi movida pelo partido Rede Sustentabilidade, discutindo, né, o pacote de medidas da medida provisória, sobre o argumento principal que nós vamos tentar falar aqui, o menos de juridiquês possível, né, porque essa é a nossa missão, inclusive, falar com vocês de uma forma mais simples possível, sem muitos termos jurídicos, né, mas nem sempre isso a gente consegue fazer isso tão bem, né, porque a gente precisa fazer algumas informações jurídicas. Bem, então, o que acontece? O ponto fundamental de discussão é que a medida provisória, ela reduziu salário, ela reduziu remuneração dos funcionários. E a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, e que a gente diz que ela não pode ser mexida, né, a não ser que tenha uma emenda constitucional, e a gente tem cláusulas também que são chamadas cláusulas pétreas, que não podem ser alteradas de forma alguma. E o que acontece? Na Constituição Federal é previsto taxativamente que para que ocorra a redução salarial do trabalhador é obrigatória a participação de uma negociação coletiva, ou seja, ela retira do empregado o direito de sozinho negociar com o seu patrão, com o seu empregador. Tanto é assim que na Justiça do Trabalho, várias verbas que são discutidas em ações trabalhistas, o empregado não tem o direito de dispor delas. Tipo, doutor, juiz, eu não quero receber o meu salário, não. Eu não quero receber minhas férias. Não é assim que funciona. Tem parcelas que são indisponíveis, porque o direito entende o trabalhador como uma pessoa hipossuficiente em relação à empresa. Ele teria menos condições de discussão por ter uma situação de hipossuficiência técnica e financeira em relação à empresa. Então, por isso, a Constituição trouxe algumas garantias, alguma proteção ao trabalhador. E o que o ministro Lewandowski fez? Né? Ele disse, olha, realmente nós temos que fazer uma correção aqui da medida provisória, porque, deixa eu só tirar o som aqui do computador, nós temos que rever a medida provisória, porque ela autorizou as empresas negociarem diretamente com os seus funcionários reduções salariais. Por que a gente está dizendo isso, que tem redução salarial? Porque a complementação do governo, ela não vai ser total. Nem na suspensão, que a gente poderia dizer, então a suspensão a gente pode resolver dessa forma, porque a suspensão 100% vai ser pago pelo governo. Não vai, né? Ele vai pagar com base no cálculo do seguro-desemprego. E a gente tem o teto de R$ 1.813. E na redução, quando a gente fala em redução da jornada e redução do salário, a gente tem uma redução salarial, porque é impedido você reduzir a jornada e reduzir o salário dos funcionários, a não ser que seja por negociação coletiva. E ainda assim, nesta redução, o governo também não vai pagar a totalidade dos valores, conforme a gente apresentou
na nossa última live. Então, mesmo nas reduções de 25%, de 50% e de 70%, a complementação que o governo faz, ela não é integral. O que eu já posso antecipar para vocês? A decisão do Supremo, ela podia ter sido muito pior, porque ela podia ter invalidado algum ou alguns dos artigos da medida provisória que ia inviabilizar ela por completo. E graças a Deus, o ministro relator da ação não fez isso. Ele, prevendo que tinha que tomar alguma medida, encontrou um dos artigos na medida provisória para poder criar uma solução com base no mesmo artigo. E nós vamos trazer qual é. E a gente já sabe que é a participação dos sindicatos na negociação. E nós vamos tratar como é que isso vai acontecer. Mas eu só quero falar um pouquinho mais sobre este ponto com vocês. Por que a MP foi feita desta forma? Porque a gente não tem tempo. Nós não temos tempo para poder tomar medidas que tenham muita burocracia. E foi pensado dentro do governo, isso é uma análise nossa aí de interpretação das leituras, das notícias que saíram, das matérias a respeito e várias lives que estão sendo feitas pelo próprio governo, que o governo fez o seguinte: nas faixas de menor remuneração, que representa mais de 80% dos trabalhadores do Brasil, que ganham menos do que R$ 3.135, que são 3 salários mínimos, a perda salarial foi muito pequena. Inclusive, quando ela vai chegando mais próxima do salário mínimo, menor essa perda é, que se for o salário mínimo ela é zero, porque esse valor seria, quando a gente tem o piso com o salário mínimo, esse valor vai ser integralmente pago pelo governo a título de cálculo do seguro-desemprego. Então, de um salário mínimo até R$ 3.000, essa perda ela aumenta um pouco, mas ela é muito pequena, perto do valor salarial. E foi por isso que o governo na MP disse que os trabalhadores que recebem até R$ 3.135, eles podem fazer acordo individual. Já que a perda é muito pequena, vamos deixar o trabalhador negociar direto com a empresa, porque a perda vai ser pequena e nós não vamos estar infringindo tanto assim a Constituição Federal, que diz que não pode ter a redução do salário. Quando esse valor vai aumentando, essa perda vai começando a ficar mais expressiva. E aí a MP colocou, tanto que do valor de 3.135 até 12.200, aproximadamente, que é 2 vezes o teto da Previdência, nessa lacuna a MP deixou claro que só poderia ser feito por convenção coletiva. Então, para essa faixa, no início da MP, quem ganhava abaixo de 3.135 podia fazer acordo individual direto com a empresa. Quem ganhasse mais do que 3.135 até os 12.000, tinha que fazer negociação coletiva, porque a perda aí já é mais considerável. Bom, então essa foi a motivação que nós entendemos na medida provisória ter sido feita assim, né? E eu acho que todo mundo já sabia dos riscos que se corria. Bem, o que está acontecendo? No dia 16, o STF, depois de segunda-feira ser decidida a liminar, o STF já colocou em pauta, ou seja, já marcou para a reunião do colegiado, né, para o conjunto de ministros do STF, de colocar em discussão a liminar que foi concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski no dia 16. Então, isso está perto, mas perto em termos, porque 8 dias na situação em que nós estamos já passa a ser longe para as empresas tomarem uma decisão se aguardam isso ou não, né? E a gente não sabe qual que vai ser o resultado do STF. E aí eu vou dizer sinceramente a minha opinião como um jurista. Eu acho, sinceramente, sem querer desanimar ninguém, e eu não estou desanimado, antecipo isso, nós estamos trabalhando muito em negociações coletivas, que o Supremo não tem condições de permitir que os acordos individuais sejam feitos sem a participação do sindicato, porque de fato há redução salarial e a Constituição é taxativa ao dizer que no caso de redução salarial você tem que ter participação dos sindicatos. Ok, então como é que a gente fica, né, nessa situação? Então, respondendo uma pergunta se o STF está certo ou errado, se o ministro Ricardo Lewandowski estava certo ou errado, sinceramente eu acho que ele fez o certo, porque o judiciário não é legislador, ou pelo menos não deveria ser. O judiciário, ele analisa o cumprimento da lei.
E a nossa lei maior, que é a Constituição, diz que para ter redução de salário tem que ter a participação de negociação coletiva. Ou por acordo coletivo da empresa com o sindicato dos trabalhadores, ou entre o sindicato patronal, que é o sindicato das empresas, com o sindicato dos trabalhadores estabelecendo uma convenção coletiva. Então, no nosso entender, ele não errou. Né? Então, já explicamos aqui os pontos da MP rapidamente. E uma pergunta que se tem feito. A decisão dele anula a MP? Sim ou não? Logicamente que não. Graças a Deus, como a gente disse, ele não invalidou os termos da medida provisória. Né? Pelo contrário, ele deu uma forma da gente corrigir esse problema de certa forma grave que continha a medida provisória que autorizava a redução. E nós vamos tratar desse ponto especificamente. Então, não tem anulação da MP, ela continua vigente, né? E a gente espera que, no mínimo, a liminar seja mantida ou melhorada pelo colegiado no próximo dia 16. Mas, no meu entendimento, eu acho que cair a liminar, permitindo que os acordos sejam feitos sem qualquer tipo de negociação, é um pouco difícil. Bem, e aí, o que a gente faz então? O que as empresas fazem? Faz acordo ou faz convenção coletiva? Eu acho que cada cidade e cada setor tem que analisar rapidamente como que está a sua situação local. Porque desde já nós temos que deixar claro que nós não podemos perder essa oportunidade. O dinheiro, o recurso federal está lá disponível. Não é possível que nós não vamos conseguir fazer uma união entre os sindicatos, entre os grupos de trabalhadores e os grupos de empresa e chegar num acordo para que a gente consiga pagar o salário dos funcionários, porque se isso não acontecer, haverá demissões em massa, já estão acontecendo e vai acontecer de forma urgente, não dá para esperar mais. Né? Então, acho que a primeira recomendação é, como que está a sua cidade? Vou dar o exemplo na cidade de Juiz de Fora, onde a gente mais atua. Né? Nós aqui negociamos em Juiz de Fora 5 negociações coletivas. Tem sindicato realmente que a gente está com dificuldade de encontrar o presidente do sindicato laboral porque está fechado. Outros a gente já tem mais facilidade. Por exemplo, a gente já está negociando e, se Deus quiser, finalizando a negociação para um aditivo, novo aditivo à convenção coletiva para o comércio varejista e atacadista, e também já estamos um pouco avançados na parte de farmácias. Ok? Falta ainda, que é o que a gente negocia, movimentação de cargas, imobiliárias e serviços. A área de serviço está um pouco mais complicado, mas nós não podemos desistir. Então, depois de olhar como é que está a sua cidade, vamos lá numa escadinha, né? O sindicato aqui, ninguém quer conversar com ninguém, está difícil de conversar. Então, a possibilidade de uma convenção coletiva sair é pequena. Bom, então a partir daí nós temos que partir para o entendimento se a sua empresa tem condições de negociar com o sindicato dos trabalhadores para fazer um acordo coletivo. Já digo que o melhor, e vamos explicar, é a convenção coletiva, sindicato dos trabalhadores com o sindicato das empresas. Já resolve o problema de todas as empresas com todos os empregados. Fica resolvido o problema e partimos para negociação direta com cada empregado. O fulano de tal, o seu vai ser suspensão, o ciclano, o seu vai ser redução. Você aceita, vamos assinar aqui e bora para frente. Né? Então, o melhor de tudo é a convenção. Se não haverá convenção no seu município, tem que correr para obter essas informações, unir as categorias, unir o grupo de empresários para correr atrás do seu sindicato, unir o grupo de funcionários para ir atrás do seu sindicato respectivo e botar esses sindicatos para conversar com a máxima urgência. Mas se isso não for possível, você tem que passar a interpretar se a sua empresa tem condições de estabelecer um acordo coletivo com o sindicato dos empregados. Isso pode? Pode. Se não houver a convenção coletiva, que é o conjunto de todas as empresas com o conjunto de todos os trabalhadores, a empresa ainda pode tentar negociar diretamente com o sindicato laboral, fazendo um acordo estabelecendo como que vai funcionar para todos os seus empregados. Isso é perfeitamente possível. É mais difícil e tem que ter uma estrutura muito maior do sindicato laboral para atender todos os acordos coletivos que vão ser feitos. E se ele fará isso, por que não fazer uma convenção coletiva para estabelecer a igualdade para todas as empresas? Mas então ainda existe uma chance
da empresa estabelecer uma negociação direta com os sindicatos trabalhadores, que isso se faz por acordo coletivo. Essa é a diferença do acordo coletivo para a convenção coletiva. O acordo é feito entre a empresa e o sindicato dos trabalhadores. A convenção é feita entre o sindicato das empresas e o sindicato dos trabalhadores. E aí, se não houver a convenção, tenta estabelecer o acordo. Feito o acordo, está resolvido o problema dentro das condições que foram estabelecidas para que as negociações individuais de suspensão ou redução de jornada possa ser feita aí sim pelas empresas com seus empregados com total validade e envio de comunicação ao Ministério da Economia. Ah, Rubens, mas e se nós não pudermos fazer nem a convenção e nem o acordo coletivo? Bem, aí tudo indica que nós estamos com um problema sério e grave, porque os acordos individuais firmados somente entre a empresa e os trabalhadores têm grandes chances de serem recusados pela decisão do STF do dia 16, já antecipada pela decisão do dia 6, do ministro Ricardo Lewandowski. Ah, mas Rubens, a decisão do Ricardo Lewandowski, e agora nós vamos passar para o que ele falou, diz que a gente já tinha que comunicar o sindicato laboral do acordo individual feito com o trabalhador. Então eu fiz aqui, assinei de alguma forma o contrato com o meu funcionário, estabelecendo que ele vai ser suspenso ou que foi reduzida a sua jornada, e eu tenho 10 dias para enviar essa documentação para o Ministério da Economia e ao mesmo tempo enviar para o sindicato laboral. Isso eu já ia fazer, né? Agora, na decisão era só comunicar. A MP falava que só tinha que comunicar ao sindicato dos trabalhadores. O ministro veio agora e disse: você vai comunicar ele nesses 10 dias, e se ele não te responder desta comunicação, significa que o seu acordo está validado. Resolvido o problema. Tem que fazer mais alguma coisa? Não tem que fazer mais nada. Prova que você enviou a comunicação para o sindicato. Se o sindicato não te responder, você está com o seu acordo individual do seu funcionário validado. Mas isso é um risco, né? Pode não ser um risco. Uma conversa que eu tive com alguns colegas ontem, advogados, questionando qual que era a opinião. Falei, olha, se você está me dizendo que o sindicato está fechado, não tem previsão de abertura de porta, você vai enviar para ele a documentação. Se você enviar para o endereço oficial do sindicato e ele não te responder, o meu entendimento é de que está validado, que você enviou. Você não tem que esperar estar aberto o sindicato para você poder enviar, porque a lei está determinando que você envie em 10 dias. Mas continua sendo um risco isso de planejamento para a empresa, para ela decidir se ela toma essa providência ou não. Porque se esses acordos forem invalidados no futuro, ou você ter uma surpresa de daqui a 10 dias, e o sindicato tem mais um prazo para te responder e ele recusar, você vai ter que pagar ou vai ter que ir negociar um acordo coletivo só depois deste prazo com o sindicato laboral. Ou seja, uma instabilidade e uma insegurança jurídica muito grande, né? Então, eu como advogado empresarial, advogado assessor de empresas, eu não indicaria que as empresas que a gente atua tomassem esse procedimento. Infelizmente, sob pena de demissão dos trabalhadores pelo problema de caixa, mas o risco de passivo trabalhista nessa situação é muito grande. Então, mais um motivo para que os sindicatos negociem rapidamente, imediatamente, para trazer segurança à população e às relações jurídicas, porque o governo já disponibilizou o dinheiro. É um problema a menos que a gente tem que resolver nesse caos de pandemia. Bem, qual que é o prazo, então, né? Para a empresa que quiser, não tem convenção, não tem acordo, vou enviar, então, os acordos, não tem acordo, não tem convenção coletiva, não tem acordo coletivo. Então eu vou decidir, Rubens, eu vou enviar o acordo individual para os sindicatos, mesmo sem convenção e acordo coletivo, vou ver o que dá. Ok, qual que é o prazo que o sindicato tem para me responder? O ministro Ricardo Lewandowski falou de um artigo, não vou entrar neste mérito agora, que é o artigo 617 da CLT, que tem uma discussão se ele já está revogado ou não pela nova Constituição. Não vou entrar nesse detalhe pontual.
tá? Porque é uma questão de discussão mais jurídica. Mas lá nesse artigo fala que o prazo é de 8 dias de resposta, que foi o artigo que ele citou na decisão dele do STF. 8 dias. Só que a MP, ela determinou que os prazos vão ser cortados pela metade, do qual esse artigo 617 faz parte. Então a MP diz que lá no título 6 da Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT, os prazos previstos nesse título vão ser reduzidos pela metade. Então, 8 dias, que é o que é previsto no artigo 617, cortado pela metade, 4. Então, se eu envio o acordo ao sindicato laboral e eu não preciso enviar esse acordo no 10º dia, eu posso já ter feito o ajuste com o meu funcionário e enviar hoje mesmo ou amanhã. A partir do momento que chegar, né, no sindicato laboral, nós vamos, né, recomendar vocês como enviar. O sindicato laboral teria 4 dias para responder. Se ele não responder nada, significa que o acordo está ok, está validado. O problema é se ele responder. Se ele responder e disser: "Oh, que bom, você vai negociar com os seus funcionários. Então vamos agora estabelecer uma negociação coletiva antes de validar o seu acordo individual, para que você possa ter o acordo coletivo validando todos esses ajustes individuais com os seus funcionários." E aí começa o problema. Começa uma nova negociação que já poderia ser startada agora. Agora a empresa ou o sindicato patronal que representa as empresas já poderia ou devem estar negociando com os sindicatos laborais, para que a empresa não passe por esse caminho de tentativa de que daqui, se for enviado hoje ou amanhã, por exemplo, um acordo para o sindicato, até chegar pelo correio ou pelo e-mail, se tiver e-mail, e dar 4 dias, já perdemos tempo. E hoje, a cada dia, é um problema financeiro para as empresas. Então, para quem não for utilizar de acordo coletivo e convenção, repito, vou enviar os acordos para o sindicato. Então, a partir do dia que você enviou e a partir do dia que chegar no sindicato laboral, ele vai ter 4 dias para responder. Se não responder, está validado, e se responder querendo negociar, vai ter que ter uma negociação coletiva. Indo um pouquinho mais à frente, Rubens, e se nessa negociação coletiva que o sindicato pode instaurar conosco, se eles começarem a exigir coisas demais? Nós estamos ouvindo aí que tem sindicatos, tem vários vídeos espalhados na internet, cobrando sindicatos dos trabalhadores, e nós temos sindicatos sérios e sindicatos que não são sérios. Não existe essa história de que o movimento sindical é ruim. O movimento sindical tem muito mérito e ajuda muito aos trabalhadores e às empresas quando age com razão, com zelo, participando ativamente da vida da empresa e do trabalhador. Resolve muita coisa. Então, para aqueles que não estão sérios, acabam deturpando aí o movimento sindical, da força que o movimento sindical tem em prol de resolver os problemas das empresas e dos empregados. Esse é um caso. Se a gente resolve através de convenção coletiva para todo o conjunto de trabalhadores e empresas, acabou o problema. E é assim que funciona. Porque a gente tem hipossuficientes no meio disso, que precisa de entidades que respondam por eles, né? Então tem sindicatos laborais que estão cobrando taxas absurdas para que os acordos sejam validados. O que é um movimento, desculpa a expressão, oportunista. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, e aí o que a empresa faz, então, teria que fazer se ela não conseguir negociar as cláusulas de um acordo coletivo com o sindicato? O mesmo se os sindicatos não conseguirem chegar num acordo. É uma ação que chama dissídio coletivo. Aí a empresa ou o sindicato que não conseguir negociar vão ter que entrar com uma ação na Justiça do Trabalho chamada dissídio coletivo, para que a Justiça decida os pontos das cláusulas. Já acabou a pandemia, se isso tiver que acontecer. Então, de fato, a participação, a necessidade de intervenção sindical retarda um pouco o processo, porque a medida provisória já tinha deixado tudo ser realizado, né, pelo acordo individual. Mas isso não quer dizer que nós não podemos rapidamente resolver o problema pela via coletiva, como a gente já disse, através dos sindicatos ou através de acordo coletivo. Então vejam que há um problema
que tem que ser bastante analisado pelas empresas de simplesmente enviar os acordos e esperar ver o que vai dar na resposta. Ou se antecipe, minha indicação é que ou se antecipe para fazer um acordo coletivo, e quanto maior a empresa, mais facilidade ela tem de fazer isso, de poder negociar com o sindicato laboral, ou principalmente, que é o melhor caminho, o caminho mais rápido e o caminho que resolve o problema de todos, inclusive daqueles pequenos que não vão ter condição de resolver, as empresas pequenas, que é a maioria das empresas do país, fazer isso através dos seus sindicatos, que os sindicatos patronal e laboral façam uma negociação coletiva para poder resolver a questão. Por fim, já disse que em Juiz de Fora nós estamos praticamente finalizando, se Deus quiser, o ajuste da convenção com comércio varejista, atacadista e farmácias por enquanto. Então, já falamos de acordo ou convenção, e vamos falar um pouquinho de aspectos práticos, então, para a gente finalizar e responder perguntas que vocês tenham. Então, só antes disso, eu acho que ninguém tem que esperar o dia 16 do STF, não, porque não vai ter milagre. Eu não acho que vai acontecer nenhum milagre de falar que a Constituição vai ser rasgada e que não tem que ter participação do sindicato, porque seria um pouco absurdo, né? Eu sei que de vez em quando a gente vê alguns, mas eu não acredito, como jurista, como intérprete da lei, que isso possa acontecer. Mas em todo caso, a esperança é a última que morre. Mas eu não esperaria, eu tomaria medida desde já. Com relação aos aspectos práticos, todo mundo fica perguntando, né? Como é que a gente faz? Por onde a gente envia os acordos? Falou que ia ter uma portaria do Ministério da Economia através da Secretaria do Trabalho, e essa portaria saiu, não saiu? Bem, até a última hora antes da gente conversar, que eu estava acompanhando, não saiu. Não saiu de regulamentação nenhuma. Por outro lado, o trabalho está sendo feito pelo Ministério da Economia no site, as coisas já estão no ar e ainda não tem a regulamentação a respeito. Então, hoje de manhã, de novo, numa reunião da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, participou dessa reunião o secretário do Trabalho e o secretário da Secretaria Especial da Previdência Social. Os dois que estão sempre aí divulgando as novidades a respeito do tema. E lá eles trouxeram que a plataforma já está pronta para ser utilizada e que antes mesmo deles noticiarem por portaria, por regulamentação, ele nem tratou desse termo, mas tem que ter uma regulamentação, que até ontem, isso foi hoje de manhã essa reunião, que até ontem 12 mil acordos individuais tinham sido transmitidos pela plataforma. Só que eles esperam algo em torno de 24 milhões de transmissões, que 24 milhões de trabalhadores tenham os seus acordos enviados pelo portal, seja para redução, seja para suspensão. Ou seja, o número até agora é insignificante perto do volume que a gente vai ter. Se vocês quiserem já anotar qual faz um favor para mim, Daniel ou Luísa, coloca por favor aí nos comentários o link, que é o serviços.mte.gov.br/BEM, que é o benefício emergencial, tá? Então, de novo, serviços.mte.gov.br. Ou o Daniel ou a Luísa vão colocar aí o link para vocês nos comentários. Então, se vocês forem lá, tem até explicando um passo a passo para que serve o benefício, um resuminho até interessante escrito das condições, para vocês tirarem algumas dúvidas que se a gente já não tirou de vocês aqui. Então, tá claro já que é o empregador web que vai ser utilizado para a informação de qualquer tipo de empregador, tá? Isso não está muito claro lá, mas parece que até os empregadores domésticos, os empregadores rurais, os empregadores pessoa física e os empregadores pessoa jurídica, todos eles vão fazer a informação pelo empregador web. Porque o empregador web, ele é um portal de comunicação do seguro-desemprego. Então todo mundo utiliza ele para informar seguro-desemprego. Então as empresas que ainda não têm cadastro vão lá e fazem o seu cadastro. Tem como fazer com certificado e sem certificado digital, de preferência com certificado digital, e lá está o procedimento. Então no sistema já está pronto quais são os dados que você tem que preencher, né, para poder enviar para o governo daqui a 30 dias
30 dias contado da data da assinatura do acordo individual com o funcionário. Daqui a 30 dias, o governo deposita na conta do empregado o valor. Mas, Rubens, 12 mil acordos individuais e sem convenção ou sem acordo coletivo? Sim, a grande maioria desses 12 mil ainda sem um ajuste coletivo por trás. Por que eu digo isso com certa certeza? Porque para ter acordo coletivo ou ter convenção coletiva, tem que ter assembleia dos empregados e assembleia das empresas. Por exemplo, em Juiz de Fora, dando tudo certo hoje, nós vamos marcar uma assembleia que tem um prazo estatutário, no estatuto, igual cada empresa tem o seu contrato ou o seu termo de constituição, os sindicatos têm estatutos. O estatuto nosso, na maioria, diz que a assembleia tem que ser convocada com 3 dias de antecedência. Então, como a medida do dia 2, que foi numa quinta-feira, nenhuma assembleia pode ter sido finalizada antes da última hoje é quarta, né? Antes de ontem. Então tem convenção que está sendo registrada hoje, ou deveria estar sendo registrada hoje no portal do Ministério do Trabalho para ter validade. Então todos esses acordos que já foram enviados sem acordo coletivo ou sem convenção coletiva para dar sustentabilidade. Então, antecipando, provavelmente nós temos alguma assembleia em Juiz de Fora na segunda-feira, se Deus quiser. Então, o que fazer? Continuar enviando o acordo? Eu não concordo com o que os secretários disseram. Nós vamos continuar recebendo os acordos, mesmo com a decisão do STF, o portal não vai paralisar. Nós vamos continuar recebendo as transmissões. Se eles vão depois permitir um acréscimo de alguma informação que a gente não sabe se vai ter que ser necessário mandar alguma informação a mais, eu entendo que não. Eu entendo que somente o acordo individual tem que ser transmitido dentro dessa plataforma. A questão de validação ou convalidação junto ao sindicato laboral é outra questão. Mas para isso nós temos que esperar a decisão do STF, se nós não tivermos um acordo coletivo ou convenção coletiva assinado antes disso. Então, por isso que as empresas e os trabalhadores têm que correr, porque se firmarem uma convenção coletiva, desnecessário esperar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Exemplificando novamente, o Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Juiz de Fora está negociando com o Sindicato dos Empregados do Comércio de Juiz de Fora. Hoje nós estamos praticamente chegando num ajuste de negociação. Vai dar para fazer? Bom, as duas diretorias e com as suas comissões de negociação estão dando um ok. Então vamos marcar assembleia para que os trabalhadores de um lado, lá do sindicato de lá, e os empresários do lado de cá, votem pelas cláusulas que foram negociadas para isso funcionar. Validado, aprovado nas assembleias, assina a convenção, com a convenção assinada e registrada no Ministério do Trabalho, que isso é de imediato. Aí os acordos podem ser enviados para o Ministério da Economia, independente da decisão do Supremo Tribunal Federal, se vai manter isso, se vai alterar, se vai colocar outro tipo de regra. Então, com acordo coletivo ou convenção, desnecessário esperar a decisão do STF e a gente já pode remeter os acordos individuais. Com base nisso, e a gente também está fazendo dessa forma, perfeitamente possível para aqueles que já tenham suspendido. Eu não estou falando que a assinatura do contrato com o seu funcionário não deve ser feita. Se puder, faça. Inclusive, se já tiver feito, ótimo. O que é possível desde segunda-feira, do dia 6. Porque se a medida foi no dia 2, a medida provisória, nós temos que contar 2 dias de antecedência de aviso, começando a validade no dia 6. Então, para todos os contratos individuais que estão assinados no dia 6, o que nós estamos fazendo nas convenções coletivas é colocar o efeito de vigência retroativo para o dia 2. Assim a gente daria segurança a todos os acordos individuais que já foram assinados previamente. O que a gente tem que correr contra o tempo é que nesse período de 10 dias da assinatura ao envio não passe de 10 dias. E para isso nós estamos correndo muito. Porque se nós conseguirmos isso, inclusive dando efeito retroativo aos acordos individuais feitos com os trabalhadores,
poderá ser, aí sim, remetido para o Ministério da Economia com total segurança. E se for acabar o prazo, eu envio ou não envio, Rubens, sem a convenção já assinada? Se você está mantendo o trabalhador e está esperando ver o que vai acontecer, seja com a negociação coletiva, seja com a decisão do STF, manda. Não deixa de enviar no prazo de 10 dias. Seja para o... É meio confuso, né? Mas é assim mesmo, a gente tem que agir conforme os prazos que a gente tem. Seja para o Ministério da Economia, seja para o Sindicato Laboral, para ver o que vai dar. Se no meio desse envio aí sair a negociação coletiva de convenção, por exemplo, está tudo resolvido, de preferência com retroatividade, dando segurança, validade aos acordos previamente assinados, tá? Então a gente tem ainda uma ausência de regulamentação, mas se você entrar lá no portal já está pronto para você transmitir, está pronto para você fazer o cadastro. Uma informação que a gente tinha dado de que o pagamento vai ser feito em conta bancária do trabalhador, isso é uma verdade. Você só consegue fazer a transmissão se colocar os dados de conta bancária do trabalhador. E hoje, na reunião da Fiesp, novamente, os secretários disseram que vai ter maior facilidade de fazer o pagamento aos trabalhadores se a conta for da Caixa Econômica. E também anunciaram que nos próximos dias vai ser permitido, eu não sei se já está em vigor, não cheguei a olhar isso, que os trabalhadores que não têm conta consigam abrir a conta via um aplicativo, por telefone. Não precisa ir ao banco para abrir conta. Aí a gente precisa pesquisar a respeito. E por fim, só para responder as perguntas, como enviar os acordos aos sindicatos? Isso no caso da gente não ter convenção ou acordo coletivo, certo, pessoal? Porque vai ser a convenção entre os sindicatos ou o acordo coletivo entre a empresa e o sindicato laboral que vai estabelecer a forma de envio da comunicação. De novo, como exemplo do sindicato de Juiz de Fora, a gente está fazendo por envio por e-mail, já que a gente tem que manter, de certa forma, o distanciamento social e hoje é o meio mais rápido e simples a gente enviar a informação. E para quem não tem nada, primeiro, olhe o site do Sindicato dos Trabalhadores se tem algum e-mail de contato. Se tiver o e-mail de contato, manda por e-mail, né? Porque aí já vai estar valendo o prazo. Quer ser mais cauteloso? Envia por correio, por AR, com aviso de recebimento, de preferência com declaração de conteúdo, que está mandando dentro daquele documento o acordo individual com base na MP 936 do funcionário tal. Né? Eu sei que os Correios mudou um pouquinho o modelo do aviso de recebimento, muitos deles não têm mais o campo de declaração de conteúdo, mas solicitando nas agências, pelo menos até aonde a gente tem conhecimento e a gente usa, a gente conseguiu ainda vários termos de aviso de recebimento com a declaração de conteúdo. Ok? Vamos lá ver. Então, estou encerrando aqui, pessoal, a apresentação dessas últimas notícias. Novamente, antecipando para vocês que na sexta-feira, ainda não sabemos a hora correta, nós vamos fazer uma live com a participação também do Dr. Daniel Janotti, que é especialista em direito tributário aqui do escritório, sócio do escritório. Nós vamos fazer uma live conjunta a respeito dos aspectos tributários para as empresas. Tudo que teve de postergação, de impostos, de tributos, nós vamos fazer um apanhado geral para vocês. Tá? E também já antecipando que da mesma forma como da última vez, essa live vai ficar disponível, se tudo der certo com a gravação ao final, que o Instagram está com muito fluxo ao mesmo tempo. Nós vamos deixar nos stories por mais 24 horas, que é o tempo que o Instagram permite, quem não conseguir assistir ela toda. E também faremos o possível para botar a gravação no YouTube, no mesmo endereço, rubens.andrade.neto, ok? Então vamos passar para as perguntas. E também gostaria que vocês, enquanto isso, vão deixando nos comentários se vocês estão gostando, né? Como diz todo mundo, curte o nosso canal, segue a gente no Instagram, curte a gente no canal do YouTube para vocês serem notificados sempre que a gente for fazer live e poderem estar sendo aí informados. E também estimular a gente a continuar, não é verdade? Então vamos lá. Estela Márcia Batista perguntou: a empresa suspende o contrato de trabalho do seu funcionário e por causa do seu faturamento ela paga 30% do salário. Nesse caso, esse tempo é contado para 13º e férias?
Não, pessoal. No caso de suspensão, as empresas que faturam mais do que 4 milhões e 800 mil reais por ano, ou seja, 400 mil reais por mês, é o único caso em que ela é obrigada a antecipar alguma coisa, né? No caso de suspensão, ela tem que pagar 30% do valor do salário. Lembrando que salário ele é a soma do valor da carteira, comissões pagas e gratificações legais. Inclusive tem muita gente com dúvida de que o salário é só aquele valor fixo que está na carteira. A CLT foi alterada em 2017 com a reforma trabalhista para dizer taxativamente que integra ao conceito de salário o valor fixo estipulado em carteira, comissões pagas e gratificações legais. Então é a soma disso tudo para a gente saber o que vai dar 30%. Mas você não vai pagar isso a título de salário, você vai pagar isso a título de ajuda compensatória, que foi o termo utilizado pela medida provisória. Ele não tem natureza salarial, então você não vai pagar reflexos tributários, não vai pagar INSS, não vai pagar fundo de garantia. E durante o período de suspensão, gente, lembrando, não tem contagem do tempo de serviço. Está suspenso o contrato, que é pelo prazo máximo de 60 dias. Eu fiz assim 2, mas não é 2 meses, é 60 dias, podendo ser concedido em 30 mais 30. Durante esse período, não tem contrato ativo, o contrato está suspenso, então não conta para o período de trabalho. A Eliane, NMV, essa comunicação será feita por onde? E os funcionários receberão como? Então, a comunicação oficial, independente de como que esteja previsto, se Deus quiser, em todas as convenções coletivas que estão sendo feitas pelo país, algumas delas já estão inclusive assinadas, a gente não pode dizer que está todo mundo só negociando, já tem convenção que a gente sabe aí que foi assinada de ontem para hoje. Uma coisa é a comunicação ao sindicato, como que ela vai ser feita, se ela vai ser feita por carta, se ela vai ser feita por e-mail, espero que todos tenham colocado os meios de internet para enviar esses documentos. Mas a comunicação oficial também, que é para o Ministério da Economia, é com base no que eu passei para vocês no portal do Empregador Web, né, que o endereço foi colocado aí para vocês. Então ele vai ser transmitido pelo Empregador Web. Ponto. É assim que você faz a comunicação para o Ministério da Economia. E para o sindicato, você vai enviar por carta ou vai enviar por e-mail, a depender de como tiver na convenção ou no acordo coletivo que, se Deus quiser, vai ser firmado. E se não tiver nenhum dos dois, você tem a possibilidade de enviar tanto por e-mail, se tiver no site disponível, e se não tiver, manda por carta, por AR, com declaração de conteúdo. AR é o aviso de recebimento, é o papelzinho que você preenche, meio laranjinha lá no correio. Hoje nem sei se é mais laranjinha. Os funcionários receberão como? Os funcionários obrigatoriamente receberão por conta bancária. Aliás, eu acho que eu não falei isso, o secretário disse que vai ver a possibilidade dos funcionários conseguirem fazer o saque nas casas lotéricas, mas ele não disse que vai ser retirada a possibilidade de se pagar por conta bancária. E eu antecipo isso para vocês que é verdade, porque faz parte, você não consegue transmitir informação se você não colocar os dados bancários da conta do funcionário no momento do envio. E até complementando, para grandes empresas, não precisa fazer a transmissão de 1 por 1 não, tá? Digitar 1 por 1 no sistema não. O governo já emitiu um layout, procurei layout do plano emergencial, do programa emergencial. Ele mostra como é que você monta, por exemplo, uma planilha de Excel e faz a transmissão uma vez só. Aí os escritórios de contabilidade já são fera para fazer isso, já sabem como fazer e vão conseguir transmitir isso em uma única vez, tá? A Val 33 Novaes, em caso de redução salarial pela empresa de 70%, continuará a contar 13º e férias? Sim, conta, porque o contrato de trabalho não está suspenso, né, pessoal? O contrato só está suspenso se for a suspensão, que o funcionário não exerce nenhum tipo de trabalho mais. Ele não faz nenhuma atividade para a empresa. O contrato dele está suspenso e quem vai pagar o valor dele é o governo, podendo ter, se quiser, uma ajuda compensatória das empresas que ganham abaixo de 4.800.000 e aquelas que ganham acima de 4.800.000 são obrigadas a pelo menos dar 30% do salário de ajuda, sem natureza salarial, né? Mas para quem está em redução, você tem
o contrato ativo. Então, está contando o tempo de serviço normal, vai contar férias de 13º, só que nós temos que observar que neste período você não vai contabilizar o salário integral, você vai contabilizar 30% para os efeitos de 13º e férias, ok? A Karine Pasqualin pergunta: a empresa pode compensar como ajuda de custo a diferença da parte do governo para que o funcionário não tenha nenhum prejuízo? A empresa pode compensar como ajuda de custo a diferença da parte do governo para que o funcionário não tenha nenhum prejuízo? Bem, o que ela está perguntando aqui... Só um minuto. O que ela está perguntando é o seguinte: vamos supor que o trabalhador ganhe R$ 1.200, ele vai ser suspenso, o valor que ele vai ganhar pelo seguro-desemprego vai dar aí um salário mínimo, vai ser R$ 1.045. Para conseguir fazer a negociação com o empregado e ele concordar com essa suspensão, eu posso complementar os R$ 155 que falta para chegar em 1.200? O salário dele é 1.200, ele vai ser suspenso, vai parar de trabalhar, o governo vai pagar 1.045, que é o salário mínimo para essa faixa de salário, e para conseguir fazer com que ele aceite, eu não tenha que mandar ele embora, que eu também tenho alguns custos de rescisão, etc. Eu quero complementar isso aí, os R$ 155 para chegar em 1.200. Posso? Pode. E com isso você vai pagar 155 como ajuda compensatória sem natureza salarial também. Toda complementação que for feita não tem natureza salarial. E eu já até antecipo para vocês, não quer dizer que se a empresa complementar o salário, ou seja, não vai ter redução salarial, que acabou o problema da negociação coletiva. Poderíamos até pensar que sim, porque não houve redução salarial. É uma coisa a se pensar. Mas a medida provisória e a decisão do Supremo não dispôs nada a respeito. Mas se nós formos entender que se não haverá redução salarial, se bem que é título de ajuda compensatória, né? Pode até entender que tem, porque não está se pagando os reflexos. Então, gente, não dá. Tem que ter acordo ou convenção coletiva. Pensei isso agora para responder. Porque o trabalhador não vai receber tudo o que ele recebia antes, porque vai ser a título de ajuda. Não vai ter reflexos em fundo de garantia e etc. Pessoal, nós estamos chegando próximo do fim, que nós temos 1 hora, nós não vamos passar disso. Temos aqui, acho que mais uns 8 ou 9 minutinhos para responder as perguntas que forem possíveis, ok? Mas eu aviso quando a gente estiver acabando que o Instagram aqui comunica a gente que a gente está quase que chegando no tempo limite. O Maximum Contábil. Os sindicatos que não são atuantes normalmente, que neste período não estão atendendo, os empregadores precisando dessa ajuda e os sindicatos não atendem ou não funcionam, o que fazer? A gente respondeu isso aqui já, né? Se tiver inviável o contato com o sindicato trabalhador, olha no site. Tem e-mail? Manda por e-mail, fica com o comprovante de que enviou, deixa passar o prazo de 4 dias e graças a Deus está validado. O problema é se ele responder e quiser iniciar uma negociação coletiva. Mas também se ele não está respondendo, você não tem outra solução. A única outra solução é não fazer acordo com ninguém, nem para reduzir, nem para suspender e mandar todo mundo embora, o que é o que infelizmente ninguém quer, né? Os empresários não têm essa intenção, só estão fazendo realmente por falta de recurso. Então, se tiver no e-mail, manda por e-mail e também pode mandar para o endereço. Se não tiver por endereço, o e-mail, manda para o endereço. Eu não sei nem o endereço que não tem site. Dá para saber o endereço pelo portal do Ministério do Trabalho, qual que é o endereço do sindicato, e manda a carta por AR para ele. O que não pode é deixar de mandar. E dá para saber qual que é o endereço conforme está no portal do Ministério do Trabalho. A Karine Pasqualini novamente, o valor do salário, pergunta, o valor do salário a ser informado no acordo individual deve ser com a média de horas extras e demais adicionais? E as medidas serão feitas conforme a CCT, o que for mais benéfico? Vou responder ao contrário. Se tiver convenção coletiva ou se tiver acordo coletivo, você tem que cumprir o que está no documento coletivo. Ponto. Então você tem que cumprir a convenção ou acordo coletivo se ela disser alguma coisa específica. A exemplo do Sindicato do Comércio Juiz de Fora, que fala que para funcionário com mais de 1 ano, você conta os últimos 6 meses de média para saber a média salarial dele. Isso para fins de você calcular aqueles 30% no caso de suspensão.
né? E o valor deve ser informado com a média das horas extras e demais adicionais? Já falamos, né? O salário quer dizer o valor fixo que está na carteira, mais comissões e gratificações legais. Esse é um conceito legal de salário. Tá? O Jardel Felipe Ramos: a empresa pode propor ao funcionário trabalhar um dia sim e o outro não, ao invés de reduzir a carga diária? Pode, né? A não ser que você tenha alguma limitação da sua atividade, da sua categoria. Tem sempre que observar, não é porque não teve aditivo agora da convenção coletiva, que a sua atividade não tem uma convenção coletiva por trás. Então tem que observar se existe alguma regra para compensação, flexibilização de jornada. Se for possível, sim, pode fazer. Lembrando que aquilo que você reduzir de jornada, você vai reduzir de salário. E o que pode se fazer hoje é 25%, 50% e 70%. Se eu reduzir 25% da jornada, eu vou reduzir 25% do salário. Ok? E a diferença vai ser complementada pelo governo no que se refere à redução. Na suspensão, não trabalha nada. A Adriana Almeida, 5329. Pode enviar o acordo mesmo sem o aval do sindicato? A gente já respondeu. Acho que a depender dos prazos que você tiver, do dia que você assinou com o funcionário até dar os 10 dias, manda para os dois e vê o que dá. Se decidir que vai planejar desta forma. Né? A gente já falou bem durante aqui a live que a empresa tem que ter um planejamento, uma visão de como é que está a situação dos seus sindicatos. Se tem os dois sindicatos negociando, vamos esperar e pressionar para que saia o mais rápido possível. Se tiver o sindicato laboral, somente ver se dá para fazer um acordo. E se não tiver, vai correr o risco? Tem que fazer esse planejamento para ver se vai correr o risco ou não de enviar e ver qual que vai ser a resposta, certo? Mas acabando o tempo e ainda não saiu as negociações, se elas estiverem em vigor, envia para o sindicato e envia para o Ministério da Economia para não perder o prazo. O meu amigo Sebastião Lucas Miranda, contador renomado de Juiz de Fora, dentre outros que estão aqui conosco, ninguém se sinta constrangido, hein, porque eu não estou vendo todo mundo. A conta que será informada não pode ser conta salário, correto? Correto. Não pode ser conta salário a conta informada. Apesar do que não saiu a normatização, mas o que está assenado por hora, eu estou falando sem ter regulamentação a respeito, mas o que saiu de informação é nesse sentido, que tem que ser uma conta que não seja conta salário. A Natália Novelino: tem algum modelo próprio dos sindicatos desses acordos? Bom, pessoal, o Sindicato do Comércio de Juiz de Fora, nós já temos as minutas prontas dos acordos individuais, tá? Tanto para suspensão quanto para redução do contrato de trabalho. E nós vamos conversar aqui internamente de colocar para vocês, disponibilizar para todos os tipos de empresas do Brasil inteiro, independente de ser vinculado ao sindicato ou não, o modelo que é a hora da gente aí ajudar a todos, né? Então, vamos deixar, se tudo der certo com a negociação do comércio, no site do Sindicato do Comércio, e também vamos deixar no site da Rubens Andrade Advogados, e também no Instagram e etc. No Instagram tem lá o Linktree no link da bio, né, do perfil, e a gente acrescenta lá os modelos. Já está prometido, nós vamos colocar. Colocamos isso até amanhã para vocês, tá? Os modelos tanto do contrato de redução quanto do contrato de suspensão, que a gente mesmo fez. A Ana Pereirinha, 14, mas não podia ter assinado na sexta-feira, dia 3/4? Não tinha jeito, Ana, porque a medida provisória foi publicada no dia 2, na madrugada do dia 2. Se você informar no mesmo dia 2, que foi na quinta-feira, ao seu funcionário, que você pretende fazer com ele a suspensão ou a redução, que você tem que avisar com 2 dias corridos de antecedência, isso cai no dia 4, sábado, né, se ele é dia útil. Então ele só poderia ter validade para começar a ter efeito na segunda-feira, né? Bem,
Pessoal, perguntas que não tenham sido respondidas, a gente tem 1 minuto e 51. O Instagram já avisou aqui pra gente que está chegando a 1 hora. Eu acho que faltavam algumas poucas. A gente conseguiu passar aqui para vocês a grande maioria das novidades a respeito. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. Quero estar aí firme e, se Deus quiser, arrumando um tempinho para a gente estar fazendo outras lives para outros temas de interesse da comunidade empresária, tá? Agradeço a participação de todos. Deixe os seus comentários aqui, inclusive sugestões de outros temas que vocês tenham interesse, que a gente estrutura a live aqui para vocês e volta para poder conversar. Temos mais 1 minutinho aqui, então já fica o tchau para vocês e o agradecimento. Vamos ver se tem mais alguma importante aqui que dá tempo. A gente tem 1 minuto. O funcionário deve ser informado pela empresa de que seu contrato foi aceito pelo sindicato? Vale a pena dar essa informação clara, né? Porque você deve informar que já foi transmitido para o governo federal e que já foi emitido para o sindicato. Para o governo federal está resolvido, com 30 dias o governo vai pagar se tudo estiver certo aí nas questões coletivas, né? E para o sindicato dos empregados, se não tiver nenhum ajuste coletivo, em 4 dias, se não responder, está validado. E como fazer assembleia nas cidades que estão proibidas o agrupamento de pessoas? Pelos meios de internet. A medida provisória permitiu que seja feito tudo pela internet. Convocação, deliberação, há como fazer. Tem vários tipos hoje de redes sociais que são disponíveis. Ok? Um abraço para todos vocês. Até a próxima.